amigos, meu Brasil querido, boa noite. Que dia lindo, não? É sempre bom a gente pensar no Natal com o espírito que ele tem realmente, né? Nós não queremos e nem devemos pensar em mudar esta data. Essa data é uma coisa da família, da casa. Hoje é um dia de descanso. Todos receberam muitos presentes, deram muitos presentes, comeram muito. Aonde eu não sei, porque as coisas por aqui não foram bem assim, né? Mas de qualquer maneira o que interessa é que a gente tenha esse espírito mesmo. Porque nós estamos muito mais próximos de Deus num dia como hoje. Um dia em que a gente está em família, pensando nas coisas que deverão ser recicladas para que esse dia seja diferente no ano que vem. Um dia comum. Nasceram pessoas, morreram pessoas, mas o grande nascimento de hoje é que não deverá ser esquecido nunca. É uma comemoração, mas de qualquer maneira deveria ser todos os dias lembrado. Mas também no dia de hoje foi para junto dele um homem talentosíssimo, um homem lindo que o mundo reverencia até hoje. No dia de hoje morria Charles Chaplin, há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, para ser exato. Mas hoje tem festa. Festa no Rio de Janeiro, festa para as pessoas que gostam muito dela, porque hoje também está comemorando o seu aniversário a grande cantora brasileira chamada Simone. Pois é, eu acho que tem que ser desta maneira. Pensar sempre assim é muito melhor. Clodovil, abre o jogo, está no ar. Ai, meu Deus, deixa eu ligar minha cafeteira gourmet. Vocês sabem que eu agora tenho uma cafeteira elétrica? Passei da explosão para uma cafeteira elétrica maravilhosa. Será que é cara essa cafeteira? Você sabe quanto custa? Não? Quem tem a cafeteira Valita? Quem tem a gourmet em casa? Senhora, só uma pessoa? Eu só vou ficar feliz o dia que vocês todas tiverem uma cafeteira Valita, comprada e paga, porque ganha não tem graça, né? Esse negócio de ganhar só não resolve. Agora, quem tem produtos Valita em casa? Tá vendo? Todo mundo tem produtos Valita, né? Faz tudo com carinho. Não é assim? Olha aqui. Eu, há muito tempo, queria conversar com essa senhora. Eu tenho amigos, entre eles o Miguel Giannini, que é muito amigo dela, e um amigo que eu quero muito bem, uma pessoa que eu respeito muito, e pelo qual eu tenho uma ternura muito grande, por várias razões. Às vezes a gente tem irmãos, porque irmãos nós somos todos, né? Isso com certeza. É que a gente não para pensar nisso. Mas tem algumas pessoas que a gente elege como irmãos como se foram da família da gente. Isso acontece em todas as casas, com todas as pessoas, em todos os lugares. E o Miguel Giannini é uma dessas pessoas. E hoje ele me ligou e disse assim, você vai conversar com ela, mas ela tem coisas tão lindas atrás daqueles seus olhos azuis. A alma dela é exatamente da cor dos seus olhos. Uma pessoa maravilhosa. Se você queria conversar com ela, você vai conversar com uma pessoa verdadeira, uma pessoa íntegra, uma pessoa linda. E você vai ver quantas coisas bonitas ela terá para te contar. Porque antes de política, ela é uma mulher da melhor qualidade. A senhora que dirige essa cidade. A senhora Luísa Erundina. Olha, eu queria saber o seguinte, como é que a senhora gosta de ser tratada? A senhora, com muita formalidade, não. Como é que é? O mais informal e do jeito que for melhor para você. Do jeito que for melhor? Melhor para você. Então eu vou continuar chamando a senhora de senhora mesmo. Né? Porque eu acho que a senhora é uma senhora, enfim, entendeu? A senhora veio para São Paulo quando? Em 1971, quer dizer, definitivamente em 71. Porque já havia estado aqui antes? Eu tinha ficado 2 anos estudando aqui em São Paulo. Onde? E na faculdade, na Sociologia e Política de São Paulo, fazendo mestrado em Sociologia. E pretendia voltar para o Nordeste para lecionar lá. Eu tinha uma bolsa de estudos, mas aí quando chegou lá, a ditadura militar não deixou que eu ficasse lá, trabalhando na universidade. Eu era muito... perigosa. Já era da ativa. Era perigosa, era subversiva. É? Porque quando a gente ensina as pessoas a descobrir a verdade dos fatos, ajuda elas a pensarem com sua própria cabeça, a ter uma visão crítica da realidade, você é uma pessoa perigosa. Sobretudo na época em que
o Brasil não se tinha liberdade de falar, de se organizar, de participar. Então eu fui obrigada a voltar para São Paulo. E é bem verdade aquilo que se diz, Deus escreve certo por linhas tortas. Com certeza. Então hoje estou aqui, trabalhando com os trabalhadores que estavam no Nordeste e que foram obrigados a vir para São Paulo. Né? Foram eles que elegeram mesmo? Não, não só. Muita gente, muito paulistano, muita paulistana, muita gente de classe média, gente de classe alta, inclusive querendo mudar. E a minha candidatura foi um pouco um sinal de esperança de mudança, de algo de diferente, de novo, fora dos padrões tradicionais da política. Enfim, eu devo a muita gente a minha vitória em 88. Antes desse cargo importante de dirigir a cidade mais importante da América do Sul, porque realmente São Paulo é uma cidade super importante mesmo. Antes desse cargo, quais foram os seus cargos políticos? Olha, eu sou fundadora do Partido dos Trabalhadores, junto com o Lula, junto com outros companheiros e outras companheiras. Eu fui vereadora por 4 anos na Câmara Municipal de São Paulo, fui deputada estadual e agora prefeita. Estou terminando meu mandato. Olha, eu tenho uma pergunta para a senhora, que é, no mínimo, eu diria, meio constrangedora, porque é uma opinião pessoal, mas eu tenho que fazer. Claro. Eu tenho conceitos a respeito, né? Não preconceitos, tenho conceitos estabelecidos a respeito do seu partido. Eu estou vendo que foi um partido fundado, foi um partido recente e tal. Eu não conheço muito de política, mas eu acho assim que o PT tem algumas coisas que não estão bem claras na minha cabeça. O que é o PT? O PT é um partido ou é uma seita? A senhora vai me responder isso logo depois dos comerciais. Marco? Nós estamos conversando nesse dia lindo, que é o dia de Natal, com uma pessoa que, embora não seja casada, porque todas as pessoas sabem que a família dela é ela com ela mesma, ela é uma pessoa que tem um ar de senhora e ela se comporta como uma senhora e ela é uma senhora. Quer dizer, ela é toda uma instituição dentro dela mesma. Eu sempre a vi dessa maneira. E não é porque ela esteja aqui fazendo uma entrevista para mim, absolutamente. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Eu a enxergo dessa maneira. Mas eu não tenho entendimentos tão claros com relação ao partido que ela fundou, junto com o Luiz Inácio, né, o Lula, e algumas pessoas. O PT é um partido novo. Eu tenho algumas coisas estabelecidas dentro da minha cabeça, e a pergunta que eu deixei no ar sobre o comercial foi a seguinte: o PT é um partido ou é uma seita? E a senhora Luísa Erundina, que é quem está fazendo a entrevista de hoje, vai responder agora. Olha, o PT é um partido como outro qualquer. Tem defeitos, tem disputa interna, tem conflitos, mas o que marca o PT é uma ideologia, o que às vezes outros partidos não têm, que é um projeto para a sociedade, é um compromisso dos militantes desse partido com uma mudança, um tipo de sociedade que a gente acredita nela e que é a razão de ser da nossa militância, da nossa dedicação, da nossa entrega quase que total à prática política. Mas é um partido com defeitos, com falhas. Quais são os defeitos do PT que a senhora pode declarar? Existem disputas Porque tem internas. aqueles que a senhora não pode declarar, tem defeitos que a senhora não pode contar, não tem? Não tem, eu posso dizer todos os defeitos do partido. Acho que o partido, muitas vezes, ele foi sectário no começo, era um partido sectário, um partido que às vezes passa uma ideia de autossuficiência, como sendo ele o único que tem a verdade. Eu acho que isso é uma coisa ruim, eu acho que a gente começa a aprender com nossas próprias limitações. A experiência que estamos fazendo nas prefeituras, e várias prefeituras, nos deu uma visão mais realista do que nós somos, daquilo que é possível fazer, dos limites do poder, das falhas que nós temos, dos erros que nós cometemos. Então hoje, pelo menos eu saio da Prefeitura de São Paulo, possivelmente mais madura, mais consciente das minhas limitações, também das minhas possibilidades e das próprias limitações e possibilidades do meu partido. Então, eu luto, eu aprendi, eu me reformulei, eu me converti na forma de pensar a política, imaginando que nos outros partidos também tem pessoas que têm a verdade, que lutam por ela, que se dedicam à busca de cumprimento de seus objetivos, de suas tarefas. Portanto, eu sou uma pessoa mais aberta, mais tolerante, até com os meus opositores. Mudar de partido nem pensar. Não, porque quando a gente entra num partido, sobretudo quando a gente funda um partido, é que a gente tem uma identidade com
com a vocação desse partido, com a proposta desse partido. O que eu acho que falta, viu, Clodovil, no nosso país, para que a democracia seja mais forte, e até para, eventualmente, a gente ter uma proposta de parlamentarismo, é que a gente tenha partidos mais fortes, partidos mais definidos ideologicamente, programaticamente. Eu acho muito esquisito quando as pessoas mudam de partido como se muda de vestido, de camisa para os homens. No PT Então, não acontece isso nunca? Não, há mudanças, as pessoas saem do partido, mas é muito raro a pessoa sair do partido e depois ela tem muita dificuldade depois até de disputar cargos. Por quê? Porque o PT é muito configurado ideologicamente, programaticamente. E nesse sentido, ser petista é muito exigente. Ou você é petista acreditando na proposta e construindo essa proposta, e não imaginando que as falhas do partido não são falhas suas. O partido somos nós. Mas isso aí parece uma coisa assim, quem trabalha no PT, quem milita no PT, quem tem emprego por causa do PT. Mas o povo não é assim, não é esse mesmo chamamento. Para quem dirige tem um chamamento, mas para quem vai ser dirigido é um outro chamamento, ou eu estou enganado? Não, mas viu, Cláudio, o PT inclusive são as bases, os simpatizantes, os filiados, que não têm emprego no partido, ao contrário, é aquele que vende estrelinha, vende camiseta para poder... Mas ninguém recebe ordenado? Alguns, sim, alguns quadros para dirigir o partido recebem ordenados, porque senão, quem é que cuida da organização partidária? Né? Da administração do partido. O partido é uma instituição como outra qualquer, e para isso precisa ter pessoas que cuidem, que administrem, que gerenciem. Quando a senhora pegou a Prefeitura de São Paulo, a senhora vinha de uma prefeitura do Jânio, né? Que tinha ideologias completamente diferentes das suas e colocações sociais completamente diferentes, outros comportamentos e outras normas de vida. E a senhora foi duramente criticada e foi marginalizada, não só pela elite, mas por muita gente e tal. E a senhora, no decorrer do tempo, se mostrou uma pessoa honesta. O que significa honestidade para o PT? Honestidade é a verdade. A honestidade é você fazer as coisas com transparência, fazer as coisas corretamente. Até quando você erra, você ter coragem de assumir o erro, corrigir, dizer, olha, me perdoem, eu cometi esse erro. Tá certo? E fazer as coisas envolvendo a participação do cidadão. Dona Luísa, desculpa interromper, mas olha para mim, para aquela lei da verdade, que me ocorreu uma coisa agora, não posso deixar passar. Abre o jogo para mim, para a lei da verdade. Por que a senhora fala tanto em erro? Você já falou 3 ou 4 vezes, quando a gente erra. O que é erro? Talvez seja aquela imagem que o PT passou num primeiro momento, de que ele tinha sempre a verdade, ele estava sempre certo, os outros estavam errados. E eu quero desfazer essa imagem. Não é verdade que o PT acerta sempre. Não é verdade que a gente não erre. Talvez seja isso, essa busca de refazer uma imagem que não é verdadeira, certo? Para chegar aonde? Para chegar à nossa proposta de ter uma sociedade mais justa, mais igual. Não, no seu caso que eu estou dizendo. Que cargo político a senhora pretende agora? Olha, eu te digo uma coisa, eu fui vereadora, eu fui deputada, eu sou prefeita, eu fui militante sindical, eu fui militante dos movimentos populares. Eu te digo uma coisa, eu nunca me programei para ser determinada coisa. A minha história de vida, a minha trajetória foi me empurrando, me levando, e eu sou uma pessoa muito apaixonada, quer dizer, quando eu assumo uma tarefa é porque eu acredito nela. Aí eu vou às últimas consequências. Nesse momento, o que é que eu estou fazendo? Querendo governar plenamente até o dia 31 de dezembro. Eu não admito 1 milímetro a menos daquilo que nos cabe fazer até o último dia do nosso mandato, porque somos nós que temos o poder, o governo, a delegação do povo para governar até o dia 31. Então, minha preocupação é essa, deixar a cidade bem organizada, arrumada, fazendo a transição para o próximo governo, para não fazer o que fizeram comigo, quer dizer, eu entrei praticamente com os olhos fechados, no escuro, porque não me deram acesso às informações, deterioraram os equipamentos, deixaram a cidade realmente numa situação lastimável. Eu sempre comparo como uma casa velha, desarrumada, foi como eu encontrei. E não tive essa possibilidade de me preparar, fazer uma transição para assumir e poder governar desde o primeiro dia. Eu passei meses arrumando. Ninguém lhe disse onde o alicerce estava podre, Não, né? Absolutamente. Ao contrário. Eu acho que apodreceram mais ainda alguns alicerces, alguns canos, alguns equipamentos. A senhora pegou os cofres da prefeitura de que maneira? Eu peguei uma dívida de $1,5 bilhão, dívida interna e dívida externa. Eu peguei os estoques vazios, por exemplo, serviços essenciais com 4 meses de atraso. Por exemplo, a coleta de lixo na cidade, que é um serviço essencial, estava com 4 meses atrasado. O funcionalismo com salários 3, 4 vezes menor do que havia no mercado de trabalho. As escolas deterioradas,
vagas ociosas nas creches, nas escolas, nos hospitais, porque os quadros de pessoal estavam incompletos. Portanto, eu encontrei uma casa bastante desarrumada e hoje eu me sinto uma dona de casa tendo arrumado a casa para entregar ao próximo dono, e o dono não é o eleito, é o povo, e o povo tem direito de ter essa casa sempre arrumada para servir ao povo. Mas então você não está entregando a ninguém, está saindo para deixar a porta aberta Claro, para ver porque foi o povo que elegeu democraticamente E a esse senhora deixa outro. os cofres como? Eu deixo, não diria que não deixo, eu deixo sem dívida, até seria incompetência minha deixar sem dívida. Num país que tem uma enorme dívida externa e parte dessa dívida do município é uma dívida externa. Mas eu consegui, como eu trabalho junto a outros prefeitos, na Frente Nacional de Prefeitos, negociar essa dívida, por exemplo, rolar a dívida externa do município por 20 anos e com 5 anos de carência. E eu tenho as minhas dívidas em dias... Custando quanto isso? Porque tudo rolar não é fácil. Agora, quanto nós diminuímos, é menos de $1 bilhão a dívida, recebi $1,5 bilhão de dólares, e dívidas de curto prazo estão administradas, negociadas com os credores. Por exemplo, os fornecedores, os prestadores de serviços, as obras, elas estão apenas com dívidas que costumam passar do último mês para o primeiro mês do ano seguinte, que se chama de restos a pagar. Que até para você, por exemplo, empenhar uma verba e receber uma fatura e pagar essa fatura, tem uma tramitação burocrática, e não fui eu que criei a burocracia, e a burocracia é uma das coisas mais terríveis que eu tive que enfrentar, e qualquer governo enfrenta. Então, dívidas que estão passando para o mês de janeiro, parte delas se deve àquilo que todo ano um governo passa para o outro, por não haver tempo de você pagar faturas que foram apresentadas no final do último mês. Então, são restos a pagar, que é previsto, inclusive, no orçamento, um percentual de recursos de restos a pagar a partir do orçamento do ano seguinte. Eu poderia lhe fazer uma série de perguntas, porque todos nós temos perguntas, né? E perguntas que não são delicadas e tal. Eu, por exemplo, sou um esteta. Mas eu prefiro acreditar que a senhora deixa uma imagem que eu acabei de ver agora. As pessoas não levantam de graça para ninguém. E eu não questiono. O que a pessoa é e o que a pessoa faz são coisas completamente diferentes. Seu cargo é um cargo. A senhora tinha experiência? O que a senhora... Como é que a senhora chegou aqui para esta cidade? Porque a senhora veio de um lugar pequeno, com outras ansiedades, outras... Como é que a senhora se preparou para receber essa cidade e como é que a senhora está saindo dela? Veja, a gente é inteligente, a gente tem intuição, sobretudo nós mulheres temos intuição, temos sensibilidade, somos capazes de governar com uma equipe competente. Esse trabalho não foi Luiza Erundina que fez sozinha, é uma equipe competente que tem nível de ministério. Eu acho que qualquer presidente da República gostaria de ter um ministério do porte do meu secretariado. São pessoas altamente competentes e com experiências, e eu sou uma pessoa que não tenho medo da competência do outro. Eu quero pessoas mais competentes que eu. E eu tenho a capacidade de coordenar, de potencializar a competência dessas pessoas, de dar liberdade a elas criarem, a elas terem iniciativa. E é essa a explicação de que, mesmo eu não tendo tido uma experiência do porte de governar a maior cidade do país e uma das maiores do mundo, por quê? Porque eu fui capaz, e eu acho que eu tenho essa capacidade, de coordenar equipes competentes e de dar liberdade a essa equipe criar, tomar iniciativa, sem perder o comando, porque a unidade, o comando, ela tem que estar na pessoa que tem o mandato. Quer dizer que o que for acontecer agora vai acontecer porque a senhora vai naquilo que a senhora acredita que Deus determinou para a senhora. Não, não é só isso, tem a participação do homem, da pessoa, Sim, mas da a mulher. senhora não vai para cargo público nenhum hoje em dia, não pretende Eu não nada. sei, os trabalhadores é que sabem, o meu partido, os outros partidos também aliados aos nossos é que sabem, o país, eu quero servir ao meu país, eu não quero servir só a São Paulo. Olha, de novo, para aquela lente ali, porque eu vou lhe oferecer um cafezinho, porque agora nós vamos passar para outra área da casa, que é a cozinha, onde a gente fala da família. Agora nós vamos falar da parte social. A senhora não quer ser presidente da República? Não, não tenho como projeto isso, não. Mas eu acho que se um dia as mulheres brasileiras, os trabalhadores brasileiros, quiserem confiar essa tarefa, modéstia à parte, eu me sinto preparada para ela. Tá vendo? Já pensaram, dona presidente da República? Com açúcar ou sem açúcar? Sem nada. Sem nada. Meia xícara só. Meia xícara? Me diz uma coisa, agora vamos fazer uma coisa. Eu quero conversar agora com a sua alma, porque essa coisa política, honestamente, me cansa um pouco, viu?
Eu respeito seu cargo, tudo que a senhora fez, tudo que a Mas me senhora... cansa a mim também. É, porque senão fica uma coisa assim, ó, mas na sua casa você não pode conviver É só até com melhor isso. conversar com outras coisas, porque política eu converso o dia inteiro. Como é que é a sua família? Onde é que eles estão? Olha, eu tenho uma família de 10 irmãos, já morreram 3, né? Família nordestina do meio rural, família pobre nordestina, e família nordestina é sempre muito grande, né? A família gosta de fazer muito filho. Então, eu sou a quinta, eu sou a sexta de uma família de 10. Meus irmãos mais velhos, a cada seca, meu pai migrava para um outro estado, porque a gente não podia ficar, porque podia até não ter água para beber, não ter comida para comer, e a família migra. E a gente migrava junto, mas eu era pequenininha, e meus irmãos homens eram mais velhos. Então, cada seca que a família migrava, ficava um pedaço da família em algum lugar. Então, a minha família, hoje eu tenho irmãos quase em cada estado do país. E a relação com eles, como é que é? É muito boa, muito fraterna. Ajudou todos ou não ajudou ninguém? Ajudei todos aqueles que eu tive possibilidade de ajudar com o meu salário. Ainda hoje ajudo a sobrinhos que estudam, a irmãs que não podem pagar um aluguel. Eu tenho uma casinha lá em João Pessoa que ela mora de graça. Enfim, aquilo, até porque como eu não tenho compromissos de família, e até também para não me habituar, não me mal habituar. Porque quando a gente tem excesso de dinheiro, você termina criando vícios de consumo e um padrão de vida que às vezes termina te distanciando das outras pessoas. Continua morando no mesmo lugar? Continuo morando no mesmo lugar. Em que bairro? Em Mirandópolis, na rua Heliotrópolis, 132, apartamento 33. Mas, olha, me diz uma coisa, a senhora vai sair de um cargo público sem absolutamente nenhum bem, sem coisa nenhuma, a senhora não comprou nada, numa joia, um brinquinho, Não, eu recebi nada? presentes. Nada? Recebi alguns presentezinhos de amigos, por exemplo, no Natal, né? Sempre no Natal a gente recebe dos amigos, dos parentes, presentezinhos. Agora, não alguma coisa que possa estar acima do meu padrão de vida. Não vão fazer investigação na sua vida em função Não dos pode presentes? fazer, eu vou entregar no dia da posse, aliás, a transmissão de cargo. Já voltamos à política de novo, tá vendo? Não tem jeito, é porque a política está no sangue da gente, e tudo é política, o teu programa é político. Não, por mais que você não queira, é político. Viver é um ato político. Não é partidário. Agora, como é que é a político. cozinha da sua casa? Quem cozinha na sua casa? Olha, como eu tenho pouco tempo de cozinhar, né, e eu não tenho muita paciência, eu tenho tão pouco tempo para ler, para escrever, né, para pensar. Embora você pode pensar cozinhando, você pode pensar também, né? Claro. Então eu cozinho pouco. Eu não gosto de cozinhar só para mim. Agora, quando vem final de semana, vem meus sobrinhos, vem minhas irmãs, que moram perto, ou quando vem passar férias, aí elas tomam conta da cozinha. Aí a gente cozinha aquelas comidas do Nordeste que eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Qual é o seu prato favorito? O que a senhora gosta mais de comer? Olha, eu sou uma pessoa comilona. Você vê que o meu físico já indica isso. Mas, por exemplo, comida nordestina eu gosto, mas também gosto de comida, por exemplo... Italiana. Chinesa, por exemplo, um franguinho xadrez chinês é gostoso. Né, com arroz chop suey, não sei fazer, eu compro, né? Eu sei fazer de tudo essas coisas. Que fantástico, eu tenho inveja de você. Graças a Deus, vou ter que fazer. Porque sabe fazer um curso desse, logo depois eu não vou ter muito o que fazer, então eu vou aprender a cozinhar. Vou aprender a cozinhar. Como se eu não tivesse nada que fazer, né? Não, eu sei que você tem. E quem é a sua grande amiga? Qual é a pessoa de confidência? Você tem uma pessoa... Porque eu tenho amigos que eu livro de uma... Eu sou uma pessoa muito trancada, As pessoas, meus amigos mais próximos, se queixam disso. Desde a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa incrível, eu tinha uma ligação muito forte com ela. E por isso, nesse Natal, né, é sempre uma festa dura para quem já perdeu a mãe, perdeu o pai, mas sobretudo a mãe, né? Então, veja... Não tem ninguém para contar. Eu escondia. Acho que foi a forma como a gente viveu. Eu fui, desde 6 anos, 7 anos, eu já me dou conta dos graves problemas que a minha família passava. Problema de não saber se no dia seguinte tinha a comida para a família. Eu me lembro, numa das vezes de uma seca, meu pai foi embora para o Ceará, engraçado, sai da Paraíba para o Ceará por causa de seca, né? Estranho. Mas aqui no Ceará tem algumas regiões férteis, e mesmo na seca não falta água e tem mais possibilidade de sobrevivência. Eu me lembro, um dia meu pai pediu a aliança da minha mãe para vender, para comprar. Ele era celeiro, fazia sela para animal, mas ele também, quando não fazia sela, ele fazia chinelo, fazia sandália. E ele não tinha dinheiro para comprar a matéria-prima para fazer uma encomenda que tinham feito para ele. Então ele pediu a aliança da minha mãe, que ele já tinha vendido a dele, né? A aliança da minha mãe para comprar a matéria-prima, o couro, a sola, para poder fazer algum chinelo. Então eu tinha 6 anos nesse tempo, e eu já tinha uma consciência
muito viva daqueles problemas dos meus pais. E quando a gente tem uma consciência, desde pequenininho, de que os pais têm problemas muito sérios, você engole teu choro, você engole teus problemas, você não deixa passar para eles os seus problemas. Eu acho que isso me fez me trancar. Até porque eu acho que eu tenho um escrúpulo de não passar para as outras pessoas as minhas angústias, as minhas aflições, meus problemas, que eu termino influenciando negativamente nessas pessoas. Nós não temos o direito de passar energia negativa. Você não tem um médico, não tem um psicólogo, não tem ninguém... Eu tenho muita gente que conversa. A senhora guarda todas as coisas para o seu coração, não desabafa com ninguém? Não, eu tenho uma capacidade de auto-reflexão, né? Eu sou uma pessoa que me estimo muito. Eu sou uma pessoa que eu confio em mim mesma. Eu sou uma pessoa que eu amo muito as pessoas. E eu acho que o amor às pessoas nos energiza. Então, em vez de você ficar voltada para você mesmo, chorando o leite derramado, se machucando e se penalizando, se auto... Né? Unindo. Eu acho que você tem que sair de você mesmo. Quando eu me sinto assim, eu jogo para cima e me encontro com as pessoas e as pessoas muitas vezes têm muito mais problemas do que você mesmo. Mas isso é fatal a todo mundo. Mas eu estava querendo chegar no todo, porque para a gente chegar a gostar do todo, é preciso que a gente goste isoladamente de algumas coisas. Sobretudo de você mesma. Né? Isso é o básico, isso é o alicerce para qualquer coisa na vida. Se a gente não se respeita, não se quer bem, não chega a nada, entendeu? Agora... quer dizer, fora a saudade da mãe, não tem saudade de ninguém, de nada absolutamente? Claro que eu tenho, eu sou uma pessoa apaixonada. Então, por exemplo, me encontrei com você, adorei você. Você está namorando? Eu tinha pouco... A senhora está namorando? Você namora, né, rapaz? Quem eu não namora? Eu quero saber se a senhora está namorando. Você não namora? Eu namoro, graças a Deus. Eu tenho muita tristeza, pena de quem não namora. Mas tem uma coisa que eu quero lhe perguntar, porque eu tenho uma curiosidade brutal. A senhora sabe que, paralelamente, eu sou estilista, né? Eu sei. Paralelamente, eu sou estilista. E eu tenho uma fotografia... Paralelamente, sobretudo, você é um grande, você é um... Não, mas aqui no momento eu sou sobretudo comunicador. Cobra. Agora, tem uma fotografia sua que eu vejo muito, em que a senhora está num baile, não sei se é um debut, não sei o que é, com um vestido de renda, com umas miteiras de renda. A senhora é estilista, quem desenhou aquele vestido? Que nada, era uma tia minha, a irmã da minha mãe, a única irmã que minha mãe tinha. Ela ficou viúva com 32 anos, uma filharada, ela tinha 10 filhos também. E me adotou, porque para eu estudar... Meu pai não podia pagar colégio interno em outra cidade. Então, a minha tia me trouxe para a casa dela. Tinha minha prima mais velha, que era professora, quem sustentava a família, e minha tia costurava. Então, minha tia foi quem costurou aquele vestido. É uma velhinha hoje de 87 anos, mora em João Pessoa, uma doçura de pessoa. Foi ela que fez aquele vestido lindo, né? Era a conclusão do curso ginasial. Naquele tempo, o curso ginasial era os 4 anos, depois de 5 anos de primário, mais 4 anos de ginásio. Dançou com alguém naquela noite que marcou sua vida, ou não? Claro que eu dancei, é evidente. Ela não quer contar, mas eu quero que ela conte. Ela não quer contar, não conta nunca, entendeu? Então, pronto. Diz uma coisa, eu gostaria muito de ficar falando horas. Pena que tenha demorado tanto, que eu esperei anos por essa entrevista, não é brincadeira. Agora, dizer, que religião a senhora tem? Olha, eu sou católica, mas não aquela católica praticante, todo dia missa, todo dia... Não sou assim. Aliás, é uma exceção. Numa família nordestina, em geral, a religiosidade é muito forte, né? Quer dizer, aquela obrigação, aqueles compromissos religiosos. Não, minha família, meus pais me deram liberdade religiosa. Quer dizer, a gente foi batizado, todos aqueles, né? Aqueles ritos da Igreja Católica, nós passamos por eles, mas sem aquele rigor de prática religiosa, de moral religiosa. Então, isso me dá hoje, quer dizer, uma condição de mais abertura, de ter curiosidade, de aprender de todas as religiões. Eu sou uma pessoa muito curiosa de filosofia. Uma das coisas que eu mais leio é filosofia oriental, filosofia ocidental, filosofia de toda a natureza, porque cada uma delas eu acho que tem elementos que enriquecem a compreensão de mundo para nós, a compreensão da existência, o sentido da vida. Então, eu agradeço a minha família não ter me bitolado numa religião que me obrigasse a determinadas práticas, porque isso me deu uma liberdade religiosa, uma liberdade de fé. Dizem as pessoas que quando a gente passa para o lado de lá, que uma luz, que cada um chama do que quiser, nos pergunta o seguinte: essa é a vida que você gostaria de me apresentar? Se essa pergunta for feita para a senhora no dia da sua morte, o que a senhora responderá para essa luz, para aquela lente ali? Eu queria voltar, né, para corrigir eventuais falhas ou desamor, alguma atitude de desamor que eu tenha cometido, porque eu acho que a vida, tudo na vida, o que move a humanidade, o que move o universo, o que move o cosmos,
O que dá sentido para a vida é o amor. E o amor é esse sentido positivo da vida, essa relação afetiva, essa energia que se troca entre as pessoas. O contrário é o ódio. Sintetizando, né? é que a senhora gostaria de voltar para amar mais. Mais ainda do que eu amei nessa vida. E vou voltar para isso. Com certeza. Agora, o que a senhora diria para o Paulo Maluf, que vai receber daqui a alguns dias o seu posto? Eu diria que ele tenha muita humildade no cumprimento do cargo dele, que ele tenha muita atenção ao que o povo tem a dizer, que ele não destrua os canais de participação que a população construiu nesse governo, a população dizendo o que deve ser feito, controlando e fiscalizando para que as coisas aconteçam dessa forma, que ele desmistifique a ideia do poder, da autoridade, ele não se sinta poder. O poder é o povo. Você é apenas um delegado do povo para exercer em nome dele esse poder. Então ele nunca se afaste do povo, ele respeite a vontade popular, que tem sabedoria. E ele foi eleito por esse povo, então ele tem que ser humilde, ele tem que ter muita humildade, e ele não se sinta o dono da verdade, ele não se sinta com o poder que o povo lhe confiou, porque o poder é o povo que tem. Então, se ele for humilde o suficiente e procurar acertar a partir daquilo que o povo lhe diz, ele tem chance de fazer melhor do que aquilo que ele fez no passado. Obrigado por ter ouvido, viu? Só mais um minutinho, tem mais um breakzinho aí. Pois é, aí vem uma nova prefeitura, mas eu tenho uma frase que serve exatamente para esse momento. O futuro a Deus pertence. As nossas entrevistas comerciais entram agora, mas eu volto. Marcos? Pois é, um dia lindo, dia 25 de dezembro, eu adoro. E eu me lembro da minha casa exatamente muito mais nesse dia que nos outros dias, porque em casa era um convívio bonito. A minha avó era uma matriarca, uma espanhola danada, que criou os filhos todos, fez com que eles casassem e morassem à frente da casa dela, de onde ela comandava a vida de todos, da varanda da sua casa, entendeu? Que era uma coisa linda. E quando eu vejo uma pessoa forte como a dona Luísa Erundina, eu me lembro da vovó. A vovó era assim, entendeu? Mas, enfim, não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que essa coisa do Natal e da casa, para mim, tem uma extrema importância mesmo. Porque, graças a Deus, eu sou o que eu sou, com todos os defeitos que Deus me deu. Não foi nenhum ser vivente que me deu os defeitos. Ele me deu os defeitos para que eu os transforme em qualidade. E eu soube fazer isso porque a minha família me norteou, porque a minha avó me orientou, porque ela me quis, porque minha mãe não me quis quando me pegaram para me adotar. Eu era muito feio, ela estava traumatizada com o filho que ela perdeu. Uma série, uma história, uma coisa da minha vida, mas eu transformei a minha vida numa coisa boa. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês. Não deixem ninguém transformar a vida de vocês numa porcaria. Porque a gente é que permite, entendeu? Claro que algumas coisas estão aí na vida para acontecerem, porque mas as coisas estão aí para você mudar, para você transformar em coisas bonitas mesmo. A Rose Saldiva, que é associada do seu irmão do Vanderlei, tem uma companhia, uma agência de publicidade chamada Saldiva e Associados Propaganda. E o cartão dela de hoje é lindo. Começa assim: desanimados, desesperados, 91% dos brasileiros demonstraram confiar apenas naquele que julgavam ser sua única fonte de força e esperança, o seu anjo da guarda. E a partir daí, o cartão tem uma ilustração de um anjo antigo e um brochinho que é um anjo de ouro, olha. Quer dizer, naturalmente, de ouro, pra quê, né? Porque de ouro mesmo não tá dando para dar nada para ninguém hoje em dia, entendeu? Só Miguel Janine que me deu esse óculos que é de ouro verdadeiro. Mas o Miguel é rico, né? Então eu vou dar esse anjinho para a senhora. Que maravilha, claro. Olha aqui, ó. Vou botar na sua lapela. Hã? Gosto muito da Eu da sei, Rose. que é para lhe dar sorte Da mesmo, com Rose. licença. Não. Vou botar aqui o anjo da guarda para lhe proteger. A senhora tem uma cara de gente boa. A senhora pode ter feito bobagem, como a senhora disse, como todo o pessoal faz, né? A senhora tem cara de gente boa. E eu só Fazer bobagem não tem, fica sem graça, Mas né? se a gente não errar, como é que a gente vai pedir desculpa? É verdade, Não é lógico. mesmo? Obrigada. Nada, imagine. Que lindo. Eu fui chamado a atenção muitas vezes esse ano porque eu fiquei implicando com a colega. Sabe aquela que faz plim, plim, sabe qual é? Mas não é implicância, gente. É uma coisa que a gente precisa de assunto, fazer um pouco... Mas eu nunca fui grosseiro com eles, como não tenho sido com ninguém. Pelo menos nessa nova fase da minha vida, em que eu resolvi
botar uma roupa de monge. Mas debaixo dessa roupa, meu bem, tem um rabo de lobo danado. Se bobear, eu mordo, entendeu? Mas, insisto, o que eu queria dizer pra vocês é que um cartão que me deixou muito feliz está assim. Viva 1993, mais contente. Um grande abraço, perdão, do amigo Lacê. O Lacê é um dos diretores da Rede Globo de televisão, tá aqui, ó. E como eu sei que além de ele acreditar nas coisas que transcendem, ele é extremamente vaidoso, vocês podiam dar um aplauso pro Lacê que não estava não. O olhinho marejou, que dá nada, né? Olha aí. Mas quando a gente tiver fora de família, a gente fica desse jeito mesmo, né? Fica, toca lá dentro. Se eu começar a falar da minha mãe aqui, nós vamos chorar os dois, um em cada poltrona. É melhor nem falar. É verdade. Mas a gente vai encontrar com eles daqui a pouco, sabe Deus quando, né? Então. Tomara que demore. Eu também. Eu acho que as pessoas devem pensar que nós somos malucos, né? Mas a gente é louco, mas não muito também. Vou ter... Deixa eu contar, se posso contar? Pode, lógico. Contar um segredinho pra câmera íntima. É mentira. Eu fiz todo esse chá pra voltar pra pegar a ficha, porque eu não tinha dado uma... Um poeta brasileiro, um homem que sabe da solidão por ter nascido numa região onde os seres humanos se sentem sozinhos, mas muito próximos de Deus. O poeta Tiago de Mello. Que bonita a roupa, Tiago. Bonito, né? Eu trouxe para você. Muito obrigado. A senhora Luiza Erundina, Tiago de Mello. Vem cá. Obrigada. Por favor. Você é do PT, Tiago? Hein? Olha, eu quero pedir a Clodovil, a quem eu conheço no dia do aniversário de Jesus, e que é uma pessoa cheia de luz, eu quero pedir a vocês para não responder ainda a pergunta dele, para dizer que no dia do Natal eu acabo de receber, graças a ele, a este programa, um presente que é muito grato para mim. É ter conhecido pessoalmente essa brasileira a quem eu aprendi a respeitar e a querer bem pelo difícil, árduo e, no entanto, admirável trabalho no governo desta cidade de São Paulo. Eu quero agradecer a você este presente de conhecer pessoalmente Luiz Erundina. Mas eu acho que você esqueceu de agradecer, porque não é a mim, não. Nós nos encontramos que Deus assim o quer. Isso aqui é principal sempre, né? Mas é aniversário de Jesus, então tudo acontece de bom. Você já empurra para o filho, né? Que você, quem adoça a boca do filho, adoça a boca do pai, é por aí, não é? Tiago, como é que você se descobriu poeta? Aos 10 anos de idade, eu iniciei uma aprendizagem. Eu, quando era aluno do Grupo Escolar José Paranaguá, na cidade de Manaus, eu iniciei uma aprendizagem de escrever que ainda não terminou. Embora eu ache que nos últimos anos, eu desconfio que já aprendi a escrever depois de ter tantos livros, quase 30 livros publicados no Brasil, muitos deles traduzidos para muitos idiomas. Eu desconfio que já aprendi a escrever. Agora eu estou trabalhando para aprender a amar, que é mais difícil do que escrever. Mas viver não é uma forma de amar, realmente? Viver com amor é uma forma de amar. E viver sem amor ou viver com desamor é uma forma muito difícil de viver. Os seus livros são vendidos ou são distribuídos gratuitamente? Não, a tua pergunta pode ser respondida por muitos leitores que eu devo ter aqui. Eu costumo dizer que eu não descobri ainda a fita métrica, Clodovil, Erundina, para vocês todos, e aqui, quem estiver me escutando, para dizer que o escritor que é maior, o poeta que é maior, que é menor, não existe essa fita.
Todos somos poetas, todos somos artistas, escritores. Claro que cada um de nós tem os seus artistas, os seus escritores prediletos. Agora, uma coisa que eu sei para responder a pergunta do Clodovil, e eu não sofro dessa enfermidade chamada falsa modéstia. Como ninguém deve sofrer, nem ela sofre, porque a gente tem consciência daquilo que faz. E, sobretudo, tem essa coisa admirável que a Erundina falou aqui, e que uma vez, lá na floresta, vendo o teu programa, tu revelaste que tens esse dom também, é de ser verdadeiro, de ser honesto perante o próprio erro. E não tentar esconder o erro e disfarçar o erro. Bem, eu que não padeço dessa enfermidade, eu recentemente, representando nossa pátria no encontro internacional de escritores da Colômbia, onde meus livros são muito lidos, eu senti uma coisa que me emocionou muito. É que não interessa se eu sou um grande escritor, maior nem menor, mas eu sei que eu sou um escritor muito querido, porque onde eu chego, onde eu encontro leitores meus, aos quais eu sei que eu reparti uma palavra de ternura, eu reparti uma palavra de mais do que esperança, de confiança na vida. Você quer ouvir do ponto? Eu vou tomar, sim. Está entregue. O princípio da Luiz Erundina, ela não quis, que ela não gosta. Então vamos brindar. Você brinda por quê? Eu brindo a você. Então vamos brindar pela vida. E a vocês. Tiago, me conte uma coisa. Num país com um número tão grande de analfabetos, como é que fica esta coisa de fazer livros? A pergunta de Clodovil me leva a trazer notícias que são tristes, em pleno dia de Natal. Num país de 150 milhões de habitantes, a tiragem média de um livro hoje, no Brasil, não ultrapassa 3 mil exemplares. Esse silêncio significa um pranto. Mas como eu sou um homem marcado também pela esperança, hei de fazer a minha parte, cada um de nós fazer a sua, para que a gente transforme esta sociedade humana chamada Brasil. O pior é que nós regredimos. Quando a minha geração publicou seu primeiro livro, a geração de Ferreira Goulart, de Paulo Mendes Campos, de Moacir Félix, para citar companheiros poetas de minha geração, Mauro Mota no Recife, etc. A tiragem de nossos livros era de 5 mil exemplares. E eu não venho aqui ao caso se nossos livros eram bons ou não, mas esgotavam. E só numa rua do Rio de Janeiro, chamada Rua do Ouvidor, tinha 17 livrarias. Hoje só tem uma, o país cresceu de população e o número de livrarias se reduz. E a quantidade de livros, a tiragem dos livros também se reduz. Quem são os nossos Então nós vamos afirmar, no pleno dia de Natal, que é um dia de esperança no futuro, e que muitas bênçãos esse país deve receber, para deixar de ser, na América Latina, o país onde menos se lê. Quem são os nossos intelectuais do teatro? Eu acho que intelectual, prestem bem atenção, intelectual é toda pessoa que tem uma posição diante da vida, que tem uma concepção do que é a sociedade, do que deve ser a sua sociedade. Esse homem tem um intelecto, tem inteligência para pensar e ter uma opinião e ter uma vontade de mudar, uma vontade de construir. Esse é o intelectual. Este livro que você me trouxe, Borges, na Luz de Borges, ele é um conto. O que ele é? Porque eu não conheço. Eu não fui apresentado ele. Foi recebido de presente agora, só posso falar dele. Considero um excelente presente que acabo de te dar. Com certeza, mas eu não li ainda. Porque não posso... Jorge Luiz Borges é um gênio do século. Você vai se lembrar de mim só porque eu li desse livro. Eu vou me lembrar de você porque você já existe há muito tempo. Jorge Luiz Borges, de cuja vida não vou falar aqui, que é demorada, basta dizer que ele morreu aos 85 anos, cego,
os últimos 30 anos da vida foi cego, é um dos maiores escritores do nosso tempo. E esse livro foi publicado pela editora Pontes, de Campinas, ele reúne duas entrevistas, duas conversas longas que eu fiz com ele para uma televisão brasileira, em 82 uma e outra em 84, quando ele completou 85 anos, já completamente cego. Eu vou dar de presente para vocês, já que hoje é Natal, 3 lições que esse livro nos dá, que não são minhas, são de fora. A primeira é que eles, aos 85 anos, ele que era um anarquista, um individualista feroz, ele aos 85 anos muda depois de anos de ditadura militar na Argentina, com a eleição do Dr. Alfonsín, e ele diz, a democracia é a nossa única esperança. Essa lição eu reparto com vocês no dia de Natal. A segunda é que ele diz que a felicidade é um dever. Eu vou repetir, a felicidade de cada um de nós é um dever nosso. Nós devemos trabalhar com esperança, com otimismo para a construção da nossa felicidade e sem fazer dano a ninguém. E a terceira lição, que é literária, e que eu reparto aqui com todo leitor de poesia, infelizmente ainda são muito poucos na nossa pátria, os leitores de poesia, é que ele diz que a poesia deve ser alada. Pode ser misteriosa, mas deve ser sempre compreensível. E escrever difícil é muito fácil. Difícil mesmo é escrever com simplicidade. Eu trato, se vocês verem meu caderno, que eu escrevo, vocês poderão pensar que sou principiante. Porque eu emendo demais. Porque eu trato de conquistar a coisa que é mais difícil na arte literária, a simplicidade. Tá vendo? Seja você mesmo em qualquer situação. Essa é a lição que sobrou dessa entrevista. As nossas estrelas comerciais entrou agora, mas eu volto, Mato. O meu presente de Natal de hoje é da Dagmar Carraca Espíndola. Ela mora na Rua Moreira dos Santos, 138, num apartamento que eu não vou dar o nome para vocês, em Barra do Piraí, no estado do Rio. E ela me conta um fato aqui que tem tudo a ver comigo mesmo, da maneira que eu fui criado. Ela disse que um dia ela e o marido estavam no aeroporto esperando um casal de amigos que viria da Europa. E durante a espera, perto dela estava uma senhora, uma gracinha, que até hoje, que ela se lembra até hoje da figura doce e digna que essa senhora tinha. Conversamos bastante sobre coisas e demora de avião e etc. Ela me disse que esperava um filho dela. Qual não foi a minha surpresa? Quando os passageiros começaram a aparecer e antes dos meus amigos eu vi você. Ela estava ao meu lado ainda quando você se dirigiu a ela na maior alegria. Foi tão bonito, em nenhum momento ela me disse que o filho dela era você. Porque em casa nós aprendemos que cada um de nós é aquilo que tem que ser. E nunca, eu não me lembro jamais da minha mãe falando a meu respeito, como se ela tivesse orgulho de mim, no sentido profissional. Ela tinha orgulho do filho que ela havia criado e tal. Mas o que eu represento não é absolutamente nada para ela, e como não é nada para mim, eu sou simplesmente um serviçal que estou aqui cumprindo com o meu trabalho de uma maneira que eu não posso entender. Porque eu realizo esse meu sucesso hoje em dia por causa desta coisa, por causa da minha casa e por causa desse entendimento de nada a ser. Eu tenho certeza que eu não sou nada, eu sou simplesmente um meio. Obrigado, viu, Dagmar? Querem ver como eu sei fazer televisão? Toca telefone. Alô? Alô, Clodovil? Sim? Aqui é a Ana Beatriz Oliveira Domingues Moreira Caldas. Respira um pouco, menina. Senão eu não consigo entender. Mariana. Não, você fala assim, você fala o seu nome, o seu sobrenome, depois de onde você é, porque senão fica aquela atriz que morreu de falta de ar. Você falou, engoliu as vírgulas, os pontos e morreu. Tá.
Fala. Ana Beatriz Ana Beatriz. de Oliveira Domingues Moreira Caldas. Nossa, é tudo sobrenome? Tudo. E eu sou baixinha. Você sabe que eu pensei que Moreira Caldas... Como? E eu sou pequena. Ah, é? É. Pois é, mas carrega um nome pesado, grande e importante, né? Eu pensei que o final fosse a cidade onde você morar, entendeu? Não, E onde não. você mora? Vila Mariana, Aqui em São Paulo? São Paulo. É grande também, né? Clodovil, como é que foi seu Natal? Graças a Deus, muito bem. E o seu? Ai, o meu agora está ótimo. O maior presente que eu recebi. Que bom, muito obrigado. Você sabe que eu te adoro. Aliás, eu, meu marido, todo mundo aqui em casa. Muito obrigado. Você foi bem feliz na noite? É, eu não tomei cuidado de não sair pra rua, entendeu? Porque de repente o trenó passava em cima de mim, eu fiquei meio preocupado, entendeu? Mas você conversou com Jesus? Isso eu faço todos os dias de outra maneira. Não é bem com Jesus que eu converso com Deus mesmo, entendeu? É. Ele responde de um jeito que eu tenho que entender a resposta, porque ele não fala comigo, mas eu converso, eu insisto, entendeu? Eu falo com ele todos os dias, é. Eu também. Olha, eu fico muito feliz de ter podido falar com você, e eu queria saber o seguinte, o que você acha que o prefeito, o seu Paulo Maluf, vai fazer pela cidade de São Paulo, hein? Eu espero que ele faça melhorias para a população, né? Melhore mais os calçamentos. A gente espera tanta coisa, né, Clodovil? É melhor a gente esperar para ver, né? Pois é, o futuro a Deus pertence, foi o que eu acabei de dizer mesmo, né? A gente não deve esperar demais para não se decepcionar, né? Não, mas isso não vai acontecer. Imagina, não aconteceu no governo passado, que a gente esperava que fosse acontecer uma coisa Então, foi tão bom, forte, pois né? é. Então, não é verdade? Dando continuidade à não atual sabe que a senhora prefeitura tá já tá aqui. bom. Então tá ótimo. Um super beijo pra você, viu? Outro beijão, que Tchau, você seja linda. muito feliz. Hã? Que você seja muito feliz. Muito obrigado. Vamos ver se no ano que vem nós estamos juntos de novo no telefone. Isso, que esse ano que começa seja mais especial ainda pra você, tá bom? Se Deus quiser. Tudo Um de beijo bom. no coração. Pra você também. Tá. Tchau. No programa de Natal, a gente oferece presente para as pessoas. Nós vamos oferecer o presente para vocês. Nós, quer dizer, leia-se Rede Manchete e leia-se toda a equipe que trabalha comigo. Porque não pensem vocês que eu faço televisão sozinho, seria impossível. Se não fosse essa equipe técnica da melhor qualidade, e se não fosse a energia elétrica, que tem gente trabalhando também, nada aconteceria. Todos nós somos peças muito importantes. É que a gente é bobo e não se valoriza. Então este presente, para os nossos convidados, que na verdade são vocês também, que estão em casa, que estão aqui na plateia, e todos nós é que fazemos essa tal televisão, essa coisa toda acontece justamente porque tudo isto é um presente de uma casa que pode, né, que trabalha duramente para poder oferecer para vocês um presente da Manchete para os dois convidados e para todos nós, um quarteto de cordas.
Agora, me digam se não é uma preparação, estou emocionado mesmo, se não é uma preparação para uma noite de paz. Eu tenho certeza que você está pensando nisso, mas eu vou falar desses músicos daqui a pouquinho, logo depois do break comercial. As nossas estrelas entram agora, mas eu volto. Marcos? Eu queria conversar com vocês um pouquinho. Quarteto de Cordas Camerata Paulista, é isso? Como é seu nome? Newton. Nilton, como vai? Tudo bem? E você? Madoka. Madoka? Que isso, se fosse Madonna, ele veio um susto, menino. E você? Aldino Nunes. Aldino Nunes. E você? Sandro. Sandro. Parabéns, muito bonito. Muito bonito mesmo. Agora, como foi que vocês se reuniram? Como é que aconteceu essa ideia de vocês se juntarem? Nós somos colegas de orquestra, somos da Orquestra da Sinfônica da USP, Da USP. Universidade. Você é baiano, pelo visto, Eu não? sou uruguaio. E como é que você veio morar no Brasil? Eu vim faz 20 anos, 24 anos. Sempre como músico, trabalhando como como músico, músico. Porto Alegre, Sinfônica, depois São Paulo. Bom, se vocês fazem parte de uma orquestra, como é que vocês resolvem? Porque vocês não, né? Isso não aconteceu ao acaso. Você nasceu como vocês conversaram e fundaram esse quarteto? Este quarteto tem 8 anos de vida, mais ou menos. Mas antes disso, sempre já tinha um conjunto maior de música de câmara, sempre fizemos, fora da orquestra, alguma outra coisa, alguma música, sempre a gente gosta de fazer. E o que é que vocês fazem? Vocês se apresentam só em espetáculos ou vocês fazem, tipo uma senhora chiquérrima que dá um jantar? Nós fazemos recepções também, Também? festas, recepções. Tocamos em 2 casas importantes em São Paulo, Tamboril e Leopoldo. Vocês tocam também? Tocamos lá. Ainda? Com o quarteto. Ainda estão trabalhando no Leopoldo e no Letambui? Tamboril. Ótimo. Agora, eu queria só que alguém me contasse como é que foi essa seleção de músicas. Como é que isso aconteceu? Quem selecionou essas músicas? A gente... Não, mas como nós é que 4. aconteceu isso? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Porque vocês fizeram Violino Cigano, né? Fizemos bolero Ravel. Não, mas vocês fizeram o Bolero de Ravel, vocês fizeram Chopin, que chama Tristesse no sentido Isso. popular, e depois vocês fizeram Fascinação. Fascinação, e depois vocês fizeram Vivaldi. Isso. Muito bem. Como é que vocês selecionaram essas 4 músicas que vocês apresentaram? Como é que aconteceu isso? Porque a gente procurou músicas bonitas para um dia especial, né? E o nosso repertório comum é uma mistura de músicas clássicas e populares. A gente toca Chopin, Vivaldi, Mozart, fazemos músicas americanas, populares, músicas europeias, temas de filme. Não, mas eu queria saber o dia de hoje, como é que isso aconteceu. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Pode? Foi a produção que escolheu junto A com vocês? produção me telefonou na minha casa. Quem sugeriu Tristesse? Porque Tristesse ela é tirada de um noturno de Chopin, não é isso? Sim, uma peça de Chopin, uma valsa. É. Uma valsa. Hum. Eu sugeri porque é uma música muito romântica, muito bonita, né? Você acredita em Deus? Acredito. Todos vocês acreditam? Sim. Então, ótimo. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Um minutinho só, por favor. Todo mundo sabe que eu não acredito em coincidência. Acaso e coincidência é para nós que somos mortais e que somos seres inferiores e tal, entendeu? Porque eu não sabia, eu fui ao Leopoldo uma vez, convidado pelo Jorge Elias, que é um dos proprietários, um decorador famoso, e fui ao Letambui várias vezes, mas em hora de almoço, fui uma vez durante o jantar, porque eu sou uma pessoa que, como o Marcondes sabe, adoro comer na minha casa, eu adoro a comida da minha empregada, do meu jeito de fazer comida e tal, eu raramente saio. Mas e aí, eu não sabia que eles se apresentavam, e eu tinha trazido do Fazano, porque eu fui outro dia no jantar da Aline Cossack, e aí eu comprei, porque o Fabrício é meu amigo íntimo, o dono do Fazano. De há muitos anos, ele foi à missa de minha mãe. Ele é uma pessoa querida do meu coração, uma pessoa que priva da minha casa, a mulher, a ex-mulher dele, a Deise também. E aí eu comprei o panetone do Fazano e trouxe para mostrar para vocês. Quer dizer, vejam, são 3 restaurantes, né? A gente começa a chamar de coincidências e tal. Aí eu perguntei quanto custa e comprei. Custa 100 mil cruzeiros o panetone, que é um restaurante
dos mais luxuosos que tem na América Latina. O Fasano é um deslumbramento de restaurante e não é todo mundo que pode ir porque é extremamente caro e porque vale. Porque é realmente, não só pela própria comida, como pela instalação, que é primorosa e luxuosa. Talvez seja o restaurante mais luxuoso que exista na América do Sul. Bem, e aí, vocês me dirão, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver. Porque no meio disso tudo, isso aqui já deveria ter sido apresentado para vocês antes desse panetone. E aí tem uma senhora que fez panetones para mim na sua casa e que me trouxe os seus panetones, que para mim tem um valor enorme, porque o panetone sempre é a mesma coisa. O que ele simboliza é que é mais importante que tudo. Vinha me entregar, meu bem. Ela queria me entregar fora do ar. Eu digo, de jeito nenhum, isso tem um desenho que obedece uma vontade superior, não é minha, num dia como hoje, né? Muito obrigado. Na verdade, esses panetones foram feitos por uma amiga. A caixinha foi a minha, mas o carinho é nosso. Não, mas então, você não Então, pediu, mas é toda da casa, isso foi que feito eu acredito. Inclusive, eu gostaria que focalizasse Você gostaria. a nossa amiga. Cadê a nossa amiga? Cadê a Levante, nossa por amiga que gentileza. fez o panetone? Muito obrigado, viu? Ela é a autora da delícia. Na verdade, o carinho é nosso. Muito obrigado, viu? E que esse panetone traga para você muita alegria, não só hoje no Natal, Tenha mas todo Tenho ano. certeza disso, certeza absoluta. Muito obrigado, viu? Olha aqui. Ela está chorando. Então você vai rir agora um pouquinho. Você é casada ou solteira? Casada? Ai, que sorte, que eu pensei que ela tivesse feito uma mandiga para me prender aqui. Mas olha aqui, muito obrigado, viu? A cartinha vai ficar aqui, eu vou ler depois. Mas deixa eu contar uma coisinha para vocês que tem a ver com tudo que está acontecendo. Eu acredito nisso na casa. E às vezes acontecem coisas, né? Porque a gente aqui também tem desentendimentos. Acontece muito poucos, graças a Deus, quase nada. Aconteceu 2 desentendimentos, o que é uma pena. Porque as pessoas não sabem os valores que elas próprias têm e não sabem, então elas enxergam nos outros os próprios defeitos, nas atitudes. E às vezes uma palavra que poderia ser boa, ela ouve mal. Mas isso é um recado mandado para pessoas que estão trabalhando junto com a gente, porque elas precisam saber disso. Eu acredito nessa coisa do convívio e tenho aprendido duramente, porque, na verdade, eu sei que eu estou fazendo a minha escalada para uma outra vida. Isso aqui é só uma passagem, eu acredito mesmo. Todas as religiões dizem isso. Não seria troco de nada que todas pregariam isso. Cada uma tem um objetivo, porque eles já dividiram Deus em pedaços. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus seja um só e que todas as religiões sejam iguais. Mas aí, eu queria contar uma coisa para vocês, porque eu vivo das minhas verdades, que possivelmente sejam mentiras, eu não sei. Mas verdades fragmentadas, porque verdades absolutas não existem para nós mortais. Um dia, quando eu era criança, morreu um rapaz muito importante no vilarejo onde eu morava, e eu até me lembro do nome dele, uma coisa curiosa. E na hora que o enterro ia indo para o cemitério, no alto-falante desse vilarejo onde eu morava, tocou essa música de Chopin. E era uma versão popular com um cantor famoso brasileiro na época e tal. E eu registrei no meu ouvido de criança essa música. E ela ficou sempre como uma coisa muito triste para mim, uma coisa que me trazia uma nostalgia e tal. E quando a mamãe morreu na missa, a Maria Lúcia Godoy viria cantar, e ela não veio, porque a mamãe não gostava de nada pretensioso. A Maria Lúcia chegou atrasada, a missa tinha acabado, e ela fez a baquiana número 5 de Vila Lobos para mim, sozinho na igreja, porque todos os convidados tinham ido embora. Era a missa de 7º dia. Mas nesse dia nós tivemos que ir atrás de um conjunto que estava na igreja, que tocou músicas que eu não poderia ter escolhido. E essa música tocou na missa de 7º dia e acabou sendo a música póstuma da mamãe. Mas eu não falo da mamãe com tristeza. Eu choro, às vezes fico emocionado, mas não porque eu esteja triste. É porque eu tenho saudade dela, porque eu tive um convívio muito bonito com ela. Eu não tenho nenhuma culpa, eu não estou me redimindo de pecado nenhum. Porque tem casos que dizem, você fala tanto nela que você tem culpas e remorsos. Não tenho, não. Nenhum. Quer dizer, eu fiz o único erro que eu fiz, eu pude redimi-lo diante dela no hospital. Eu falei para ela uma coisa, e ela disse, meu filho, mas isso você não me disse nada. Todas as famílias brigam. Foi uma briga besta que eu tive com ela uma vez, por causa de um maldito casaco de visão. Porque eu queria uma mãe, e ela era mãe de outro jeito. Ela era mãe da pessoa, e não era a mãe do costureiro. E eu queria que ela tivesse um casaco que ela não queria. E essa foi a briga que nós tivemos. Pois bem, eu não tenho nenhum remorso. E eu acredito que num dia como hoje, o que sobra de tudo isso, embora isso aqui tenha uma mágica, que é um caminho de gravação que nós não conhecemos,
Porque não neguem o que vocês não entendem. Existe no meio da gente ondas de rádio passando e, no entanto, a gente não vê e nem ouve. Precisa de um rádio para sintonizar. Acreditem nas mágicas que a gente nunca vai desvendar, que são os mistérios da vida. Essa música veio hoje porque eu acredito nessa data e eu queria dividir isso com vocês. Essa é a verdade do programa. Não façam tristeza, não é para ir para a cama choramingando, nada disso. É para ir na alegria de estar vivo, de saber o que é a casa, o que é a família e registrar pequenas coisas que acontecem. Porque o som que eu ouvi quando era criança tinha toda uma saudade da minha vida inteira, para a saudade maior que a ausência de minha mãe, para o encontro em cada vez que eu ouço essa música. Então, se isso não for recado, se isso não for Deus me respondendo, como eu disse no meio do programa, quando eu converso com ele e pergunto, se não forem respostas, isso o que seria isso? Coincidência? Por favor. Hoje não é dia de coincidência, é dia de acreditar nas mágicas. A vida é muito melhor do que a gente possa supor. Para quem acredita. Muito obrigado ao Tiago por ter vindo. Eu queria conversar tanto com você de outras coisas, mas você entrou por um caminho do discurso, eu até entendo. Eu queria saber do homem, das janelas da sua vida, do seu rio, do Amazonas, de todas as coisas, mas enfim, Deus sabe o que faz. E eu não digo, eu falo de Deus dentro daquilo que eu vivo, que é o bom tecido, eu vivo no meio de coisas bonitas, como também é um direito, porque eu vivo no meio de gente boa, eu não vivo no meio de bandidos imaginários, eu não moro na detenção. Eu tenho horror de gente ruim. Vocês estão aqui porque são gente boa, com certeza. Então eu sou assim. O meu chegar a Deus é através do luxo. O luxo sem ostentação e sem pisar em ninguém. Tenham uma noite de paz, acreditem na família mesmo, sempre. E me energizem sempre, porque enquanto vocês me energizarem, com certeza eu estarei aqui trabalhando para vocês. E o que será muito bom para mim também, porque trabalhar é um ato muito digno, com certeza. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.